Olá pessoal, meu nome é Emerson Almeida e hoje a gente está aqui com mais uma entrevista com uma pessoa especial, seu Paulo Paim. Seu Paulo foi o meu praticamente último chefe aí quando eu estava trabalhando fora. Eu estava iniciando aí o meu estágio na área de engenharia, foi ele que me contratou, acreditou em mim, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de nós dois aí termos um negócio. E graças a Deus temos aí tido sucesso no que a gente tem feito. E eu gostaria de hoje a gente bater um papo, conversar um pouquinho mais, seu Paulo, sobre vários assuntos, e a gente vai estar gravando, para que a gente possa de alguma forma expressar aí um pouco mais de conhecimento, experiência, para que você possa aprender através delas. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Seu Paulo, hoje eu gostaria que a gente estivesse conversando um pouco sobre a parte de posicionamento. A importância da gente saber por que o nosso cliente tem que saber o porquê que o produto dele é viável, o porquê que o cliente dele compra o produto dele, né? Da melhor forma possível, assim, ele está comprando de mim por quê? Porque o meu preço é bom, porque eu tenho uma qualidade, quais são os diferenciais do meu negócio, qual que é a importância aí do posicionamento da minha organização para com os meus clientes, né? Então, boa noite a todos. Uma das perguntas que eu costumo fazer quando eu vou prestar consultoria para o meu cliente, principalmente no que se refere a planejamento estratégico, eu faço a seguinte pergunta para ele, e é uma dificuldade que os empreendedores têm em responder. Eu pergunto a ele, me expressa em uma frase, com 5 palavras, qual é o fator crítico de decisão do cliente para escolher o seu produto ou o seu serviço que você oferece. E é comum eu me deparar com empreendedores, diretores, presidentes de empresa, que eles começam a tecer toda uma teoria para tentar explicar qual é o fator-chave de decisão do cliente pelo produto dele, por exemplo, lá no ponto de venda. Quando o cliente, esse diretor, esse presidente da empresa, o diretor de vendas, ele começa a tecer toda uma teoria complexa para tentar responder isso, porque não está claro para ele também. É verdade. Qual é o fator que leva o cliente, na hora de tirar o dinheiro da carteira, escolher o produto dele e não do concorrente, ou vice-versa? E o que isso, então, deveria levar ele a entender? É a essência do negócio dele. E quem é esse cliente que naquele momento de decisão de compra decide pelo produto dele? Por que decide? É aí que está o fator estratégico de competitividade dele. É o que faz ele competir e é o que faz ele ser escolhido pelo cliente na hora da decisão de compra. E a maioria das pessoas, além de não saber nem por que estão trabalhando, não sabem para onde estão indo, e não sabem o porquê que o cliente está comprando deles. É isso mesmo. Ou seja, a gente está envolto aí de pessoas que não sabem os seus porquês, né? Os seus comos, né? E assim, pelo que o senhor tem dado consultoria e visto aí nos seus clientes, que são até empresas de médio e grande porte, quais são as sugestões, o que o pequeno empresário, a pequena empresa, né, o empresário pode fazer para que consiga ter essa visão mais clara do seu negócio e a visão que talvez seja a visão que o cliente dele tenha que ter dele, né? O que o senhor tem como dar de sugestão para nós? Olha, primeira coisa, assim, isso que acontece, essa dificuldade do empreendedor enxergar qual é o fator-chave de decisão, que é aquilo que faz ele ser competitivo naquele momento da venda, isso se aplica desde a um microempresário até uma grande empresa. Tanto é que nós vemos aí no mercado muitas oportunidades, grandes empresas, que elas perdem a noção dessa resposta, dessa pergunta, e muitas vezes se lançam num produto que não vai ter sucesso algum. E isso nós estamos cheios de exemplos desde grandes organizações e também pequenas empresas, né? Mas assim, o que ele tem que fazer muitas vezes é, primeira coisa, ele se colocar no lugar do cliente, que não é muito fácil para ele, como alguém que está dentro do negócio, ele se revestir da imagem do cliente, do que o cliente tem de percepção a respeito dele, e ele entender de que forma ele é visto pelo cliente. Aí isso a gente chama do quê? De posicionamento.
E muitos empreendedores e mesmo grandes organizações têm dificuldade de entender qual é o posicionamento dela. E ela, por não entender, ela muitas vezes acaba deixando de atender aquele mercado que ela tinha, que ela atendia antes. E aí é que ela se coloca numa situação de risco. Entendi. Existe uma máxima que diz assim: é muito mais fácil, mais rentável, mais barato, mais competitivo eu manter um cliente do que eu conquistar um cliente novo. Sim. E aí quando ela perde essa essência de saber qual é o fator estratégico de competitividade dela no momento da venda, ela está perdendo esse cliente que ela já tinha, que era lucrativo, que não precisava grande investimento dela de marketing, de promoção de marca, né? E aí é onde muitas empresas acabam cometendo um erro por uma miopia dela daí, né? O que eu tenho percebido assim também é que assim o pessoal faz às vezes muito bem o marketing, consegue vender bem o produto, vender e depois falha muito no pós-vendas, né? Que talvez é literalmente essa questão de posicionamento, de se posicionar no lugar do cliente e ver qual que é a visão dele do negócio dele, né? Então, claro que não é algo muito simples, não é algo muito fácil, mas a gente falha muito nessa questão do pós-vendas, né? Não é um ou outro caso, né? Talvez eu tenha algumas experiências, você outra, o seu Paulo outra, de casos que a gente às vezes fez alguma aquisição, precisou de algum pós-vendas e houve falha, né? Então, até aproveitando, Emerson, que você está comentando, eu não expliquei até direito a questão do posicionamento. E o posicionamento, muitas empresas, elas querem dar um posicionamento ao que ela é. Na verdade, o posicionamento é como o cliente percebe você. É diferente. E isso é que muitas vezes aí a empresa falha. Então, por exemplo, se nós falarmos assim para a gente ter uma linguagem fácil assim no mundo dos negócios, qual é o posicionamento que uma Mercedes-Benz tem na venda de veículos, de carros, né? Em relação, por exemplo, a uma empresa como uma fabricante de carro popular. Até não sei se a gente pode citar nome de marcas, né? Mas assim, é algo assim que fica mais didático para nós, né? Sim. Então, uma empresa como a Mercedes-Benz, BMW, Audi, o posicionamento delas é carro premium, de luxo, de alto valor agregado, com preço elevado. Se nós pegarmos no outro extremo, nós temos Volkswagen, Fiat, Ford, e por aí vai, diversas marcas de carros cujo apelo é popular. E aí, nesse segmento, nós temos às vezes exemplos assim, por exemplo, houve uma oportunidade que a Mercedes se aventurou num segmento de carro popular com classe A. Inclusive, lançou no Brasil, fabricou o carro aqui, e o posicionamento que ela tinha era de carro de alto padrão. Ela não teve como competir nesse segmento. Então, você vê que mesmo grandes corporações estão sujeitas a cometer erro porque não compreende de que forma o mercado enxerga ela, para que ela, então, venha competir de acordo com o posicionamento que o mercado tem dela, né? Muito bom. Aí o que cabe? O que cabe é assim, o posicionamento não é você quem dá, é o cliente que tem a teu respeito. Aí o que você tem que entender é o seguinte: esse posicionamento me interessa? Atende a estrutura de negócio que eu montei? Atende, por exemplo, como que eu montei a minha rede de vendas para atingir esse cliente, o meu esforço de marketing, o know-how que eu tenho de desenvolvimento de produto, está coerente com esse posicionamento? Porque, por exemplo, num carro premium, o posicionamento dele não é por preço. No carro popular, o posicionamento já é por preço. São duas estratégias de negócio completamente diferentes. É verdade. Então, no caso, por exemplo, de um carro de apelo popular, eu tenho que estar atento a custo, eu tenho que ter escala alta, as margens são pequenas, eu vou ganhar na escala, então eu tenho toda uma estrutura de negócio voltada para isso. Já no carro premium, eu não tenho preocupação com grandes volumes, né? Eu tenho preocupação com status que o carro vai transmitir, meu esforço de marketing é para transmitir esse status que o carro dá a quem compra, né? É verdade. Ou é para transmitir a segurança que vai ali um empresário, ou vai a esposa dele, ou um motorista vai levar a criança para a escola, que é um carro de altíssima segurança, né? Então, tudo isso assim, o posicionamento é como o mercado te percebe. Aí você tem que entender se você está atendendo adequadamente ao posicionamento que o mercado tem a teu respeito, a tua estrutura de negócio. Se você fugir disso, você está fadado a um grande risco. É muito interessante, né?
E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente tem a dificuldade, é o que a gente estava até conversando, né? As pessoas, elas vão te criticar de alguma forma, e tu tem que estar disposto, né? Como tu está sendo visto, ou a melhorar, ou a dizer, né? Eu não quero atender esse mercado, né? E é uma escolha muitas vezes difícil, porque a gente, às vezes, tem uma visão do nosso negócio que o nosso cliente não tem, né? E a gente vai querer mudar, a gente às vezes tem uma expectativa e atender o cliente da maneira que ele quer foge da nossa expectativa. Então é um jogo de, às vezes, abdicações, de quem vai ceder, né? E muitas vezes quem tem que ceder somos nós para mudar e evoluir como empresário, evoluir como empreendedor e como negócio, né? É isso mesmo. Seu Paulo, eu acho que assim ele ficou um tema bem legal, bem interessante, né? Queria agradecer. Opa, a gente vai ter mais alguns aí. Okay. E muito bom a gente ter essa percepção que o cliente, quem nos vê, e que a gente tenha que tentar pelo menos ter a mesma visão que ele, né? Pessoal, obrigado. Seu Paulo, obrigado mais uma vez, né? É uma honra aí a gente continuar a nossa amizade depois de muitos anos, né? É verdade. Né? E se o senhor quiser deixar algum adeus aí até o nosso próximo vídeo. E eu tenho incentivado aí o seu Paulo a fazer bastante vídeo, porque é uma pessoa de muito conhecimento, um dos maiores engenheiros que eu tive a oportunidade de conhecer, com, uma bagagem imensa, e tem que transmitir isso para as pessoas, né, seu Paulo? É verdade, a gente assim, não somos donos da verdade, mas a gente tem uma experiência acumulada, e seja por exemplos que a gente aprende com o erro dos outros, mas até com os nossos próprios erros a gente aprende muito, né? E é muito melhor aprender com os nossos erros, olhando o que a gente fez de errado, porque a gente também errou, né? Você tem a oportunidade de ver esse vídeo e ver, olha, talvez eles erraram nisso e eu não vou errar, né? É verdade. Então que vocês possam aprender com a nossa experiência, com nossos erros, e tentar não errar, porque quanto menos a gente erra, a gente até já conversou sobre isso, melhor, né? É verdade. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez e que a gente possa aí continuar nos próximos vídeos se falando e trocando experiências. Seu Paulo, obrigado. Obrigado, boa noite. Até mais, tchau, tchau.